Vamos orar? Pedir que Deus nos abençoe nessa manhã, Deus nos conduza em mais esse tempo aqui do estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã. Obrigado pelo mais um dia que o Senhor renova nossas forças, nossos ânimos. Mais um dia que temos o privilégio, Pai, de vivermos para o Senhor, de honrarmos o Teu nome, de aprendermos do Senhor e com o Senhor, Pai. E é para isso que nos encontramos aqui, desejosos de que o Senhor nos fale, de que o Senhor nos conduza durante esse tempo. É em nome do Teu Filho que nós oramos. Amém, Pai. A semana passada, nós começamos o nosso estudo da carta de Paulo aos Colossenses. Nós ficaremos aí os próximos, na verdade serão 8 aulas, então temos hoje mais 6 domingos para caminharmos juntos. Para quem não pôde participar, a aula está disponível no site, mas uma breve recapitulação do que a gente conversou semana passada. Apresentei para vocês qual é a proposta do curso, vou passar por isso aqui novamente, rapidamente. Quais são também os nossos objetivos para esses próximos domingos. Conversamos sobre a autoria da carta de Paulo aos Colossenses, ou seja, a gente costumeiramente fala Paulo, há um senso geral da autoria paulina, mas nem todos concordam que Paulo é o autor da carta aos Colossenses. Então, conversamos um pouco sobre essas possíveis controvérsias, argumentos prós ou contra a autoria paulina, mas, de um modo geral, a maior parte dos estudiosos das Escrituras concordam que essa carta foi escrita por Paulo. Conversamos sobre o destinatário, o destinatário principal, carta de Paulo aos Colossenses, maneira como ele introduz a sua carta ali, mas também olhamos para o final, lembrando e apontando que tem um destinatário secundário, quando ele fala que essa carta também deverá ser lida ali em Laodiceia. Então isso era algo muito comum, as cartas serem enviadas e passarem de igrejas em igrejas, sendo lidas e ensinadas nesses contextos ali, nos mais diversas realidades que eles viviam como igrejas. Depois conversamos um pouquinho sobre a data. Então, uma das cartas escritas durante a prisão de Paulo, provavelmente entre o ano 60 e 62 depois de Cristo aí. Então conversamos um pouco sobre Paulo, sobre esse autor, fizemos uma rápida biografia sobre a vida de Paulo, tirando alguns princípios, algumas lições de vida para a gente. E depois sobre Timóteo, que aparece também já na introdução ali da carta, carta de Paulo e o amado Timóteo. Conversamos um pouco sobre a presença de Timóteo aqui, não como aquele que de fato foi inspirado por Deus como autor, mas aquele que é o escritor, um amanuense, alguém que escreveu aquilo que Paulo, inspirado por Deus, estava falando para ser escrito. Então, resumidamente, é o que nós conversamos semana passada. Então, relembrando, qual é a nossa proposta, qual é a proposta desse curso? Aprenda a viver a vida cristã como Cristo espera de nós, enfrentando os desafios das heresias e filosofias que tentam nos amoldar, olhando para a realidade que eles estavam vivendo, algumas heresias que também estavam sendo combatidas. Reflita sobre a supremacia de Cristo e alinhe a sua fé ao seu estilo de vida, para que possa verdadeiramente andar nele, e descubra como desenvolver relacionamentos saudáveis, fundamentados no seu caminhar com Deus, e fortaleça a sua jornada espiritual à luz dos ensinamentos da carta aos Colossenses. A gente vai entender e perceber ao longo do estudo dessa carta, ao longo da nossa própria vida cristã, a gente percebe isso, que a nossa teologia, aquilo que nós cremos, vai nortear a maneira como vivemos, a maneira como nos relacionamos, e não é diferente a maneira como os colossenses estavam vivendo e experimentando aqui. E relembrando os nossos objetivos, não vou ler todos aqui, só a parte superior ali. Primeiro, refletir sobre a supremacia de Cristo. Paulo reforça muito isso, destaca isso, relembra a igreja sobre quem é Cristo, a sua obra. Alinhar a fé ao estilo de vida não pode ser algo contraditório. Aquilo que eu creio tem que estar coerente com a maneira como eu estou caminhando. Por isso a ideia de andar nele, andar em acordo, andar em conformidade. E o terceiro, identificar e combater heresias. Muitas vezes a gente até identifica, tem um cheiro de algo diferente, mas a gente não faz nada. Então, Paulo, de alguma maneira, também nos ensina a importância de combater e ter uma base realmente sólida. Quarto, desenvolver relacionamentos saudáveis. Ele não fala sobre todos os relacionamentos, mas aponta para alguns e dá uma norteada sobre como ele deve ser vivido de uma maneira saudável, mais uma vez pautada na nossa relação com Cristo.
E o quinto, fortalecer a nossa jornada espiritual. Tá? Aumentar a nossa fé, fortalecer realmente a nossa relação com Deus. Então esses basicamente são os nossos objetivos para trabalharmos e perseguirmos ao longo dos próximos domingos. Plano de curso compartilhei com vocês, primeira aula já mencionei aqui, fiz uma recapitulação. Nosso objetivo hoje é olhar para o capítulo 1 até o versículo 14, então a aula 2 e a aula 3 ainda serão sobre o capítulo 1, a aula 4 e a aula 5 sobre o capítulo 2, a aula 6, a aula 7, capítulo 3 e a última aula sobre o capítulo 4. Então isso aqui está lá com vocês, disponível no site também, você pode fazer o download do plano de curso e todos os slides vão estar disponíveis ali, inclusive o material que eu falei que tinha material adicional para quem quisesse acrescentar, estudar um pouco mais aquilo que foi compartilhado aqui. Tá? Então o material já está disponível lá para vocês. Então, continuando de onde nós paramos, tá? Nós não chegamos a falar sobre a saudação, então deixa a sua Bíblia aberta, você pode acompanhar aqui também. Minha proposta agora, a partir de agora, é a cada passo que a gente dá, a cada texto que a gente lê, a gente vai ter um momento para explorar o texto, tentar trazer as nossas descobertas sobre o texto, depois a gente vai dar uma expandida, olhar um pouquinho mais sobre outros textos paralelos e como que eles reforçam os conceitos aprendidos, e durante isso a gente vai trazendo algumas aplicações práticas para a nossa vida. Qualquer momento, gente, fica à vontade, levanta a mão, eventualmente você pode falar e de repente fica baixo, se você quiser contribuir, perguntar alguma coisa, apesar do tamanho da sala, é para ser participativo. Eu gosto desse tempo para isso também, tá bom? Então fique bem à vontade para trazer a sua contribuição ou acrescentar algo, talvez alguma dúvida que você tenha, fique à vontade para colocar. Então vamos lá, Colossenses capítulo 1, versículo 2. Aos santos e fiéis amados em Cristo que estão em Colossos, a vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. É uma saudação bem comum nas cartas que Paulo escreve. Se você verificar todas as cartas de Paulo, tem alguma similaridade na maneira como ele começa a sua carta e na maneira como ele vem com a sua saudação. Tá? Então, ou seja, é basicamente o que a gente usa hoje, muito mais, obviamente, do que um oi, tudo bem. Então, isso era algo comum em uma saudação, seja uma carta escrita para a igreja, ou seja uma carta escrita para alguém. Era uma maneira comum de se começar cartas. Tá? Então, tem uma introdução, uma saudação direcionada, uma palavra sendo direcionada para o grupo que está recebendo aquela carta. E mesmo hoje, se você escreve uma carta, se você escreve um e-mail, você coloca alguma saudação inicial. Tá? Caro fulano, caro amigo, ou o nome da pessoa, de alguma maneira você começa introduzindo. Então é basicamente isso aqui que Paulo está colocando, uma saudação inicial a essa igreja. Tá? E algumas questões interessantes que a gente pode observar aqui. Primeiro, não é simplesmente um olá, não é simplesmente um oi, não é simplesmente uma saudação corriqueira. Tá? Ela é fruto de um desejo genuíno para aquela igreja. Tá, sabe aquela pergunta de tudo bem, e você não tem interesse algum em saber se a pessoa está bem, né? E o outro também responde, está tudo bem, e o mundo está desabando e a gente responde, está tudo bem. Né? Mas lá dentro a gente sabe que o interesse não é tão genuíno de saber se está tudo bem, e a nossa resposta também nem sempre, grande maioria das vezes, não é tão genuína também. Então, entendamos, isso aqui é algo genuíno, é um desejo de Paulo para aquela igreja. Então ele vai, a vocês, eu desejo para vocês graça, e depois ele fala paz. Tá? Dois elementos extremamente importantes, e é interessante que um faz parte da cultura grega e um faz parte da cultura judaica. Quando fala que graça era um cumprimento mais comum dentro da cultura grega, tá? Que é a palavra charis. E quando se fala paz, é o shalom da vida ali, que é conhecido por vocês também, ele está trazendo um pouco dessa cultura judaica também. Então ele fala, graça e paz não são procedentes de qualquer lugar, não é uma graça e não é uma paz qualquer. Tá? Por mais que o termo fosse conhecido para eles também. Tá? E o graça é a ideia que, olha, de regozijai-vos, alegrem-se. Tá? E o paz, talvez um conceito muito mais conhecido, mas que talvez para nós está muito a ideia de ausência de guerra, estou em paz com alguém, mas vai muito além disso aqui. Tá? Mas ele fala paz, graça e paz da parte de quem? Ele fala a fonte, ou de onde que vem essa graça e essa paz. Então, ele já deixa claro que não é algo que vem de uma situação, não é algo que vem de um momento de vida, é algo que vai além.
Tá? Muito além desse conceito. Primeiro, então, vem da parte de Deus e vem da parte de Jesus Cristo. Então ele põe os dois presentes aqui da Trindade presentes, colocando, olha, essa graça não é uma graça que vem simplesmente dos apóstolos ou de um homem qualquer, é a graça que vem de Deus, é a paz que vem de Deus, e ele agora coloca, olha, Deus como nosso Pai. E de Jesus, no caso, como nosso Senhor. Então é interessante a gente fazermos essas observações, como que Paulo vai abrindo e ampliando o leque, trazendo para nós compreensões. Escuta, de alguma maneira, a pessoa de Cristo estava sendo atacada. A pessoa de Cristo estava sendo esvaziada. Mas ele traz na sua saudação, olha, graça para vocês, paz para vocês da parte de Deus, que é o nosso Pai, e também do Senhor Jesus Cristo. Tá? Então é importante a gente ter isso em mente, dessa saudação que vai muito além, que não é simplesmente circunstancial, não é baseada em algo passageiro, mas vamos lá um pouco mais. Alguns versículos que nos fazem lembrar desse conceito de graça, aí eu vou pedir desculpa se a fonte ficar um pouco pequena para quem está lá no fundo. Que graça é essa que ele aponta? Que graça é essa que ele fala? Vamos lá lembrar Efésios capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça nós somos salvos. Então ele está falando, olha, isso é dom de Deus. Ele está apontando para uma graça que é um favor que eu estou recebendo de Deus, que eu não mereço e que não depende de mim. Essa graça que eu desejo para vocês é essa graça também. Tá? Depois, 2 Timóteo 2,1, sendo justificados gratuitamente por sua graça. Olha, interessante a redundância. São termos diferentes, mas os dois trazem essa ideia de graça. Então ele fala, foi dado ou justificado gratuitamente, nós fomos declarados justos, também por causa da sua graça. Graça e paz para vocês. É essa graça que Paulo está desejando para aqueles irmãos ali. Mas também paz. E observe, João capítulo 14, ele diz, deixo-lhes a paz, a minha paz eu vos dou. E olha que ele fala, não a dou como o mundo a dá. Tá? Como muitas vezes as pessoas estão buscando. Diante de algum conflito, diante de alguma falta de paz no seu coração, as pessoas vão atrás de algum tipo de paz e de alívio para o seu coração. Está muito ligado com emoção, com sentimento para as pessoas. Tá, mas aqui Jesus está falando, olha, essa paz que eu dou, você não vai achar em outro lugar. Essa paz só vem de mim. Tanto que ele diz, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Depois, Romanos 5,1, tendo, pois, justificados por meio da fé, nós temos, primeiro, paz com Deus. E é interessante essa observação também. É bem comum as pessoas estarem em busca de paz com quem? Uns com os outros. Mas não com Deus. Oi, Fernanda. Uma pergunta. Essa graça e paz que Paulo tanto enfatiza em todas as cartas dele para iniciar, né, o que ele vai tratar, não teria a ver com aquela graça e paz que nós perdemos no momento da queda? Que a gente tinha livremente acesso direto ao Pai, sem nenhuma intermediação, porque ele sempre cita Jesus. E quando a gente, da separação, a gente deixou de certa forma de ter aquela paz que a gente tinha direto com o Pai, o que gerou medo, ansiedade, né, da própria separação, não é isso que ele tenta. Fernando, total ligação. Não sei se a turma do fundo ouviu o que o Fernando colocou aqui. Ele está perguntando se essa paz ou se essa graça tem a ver com o fato do nosso estado de separação, de distantes de Deus, e agora a gente está em paz com Deus e a gente foi alcançado pela graça. Totalmente. Os versículos que a gente acabou de ler sobre graça, ele está falando sobre isso. Olha, de alguma maneira, um relacionamento foi rompido, nós estávamos na condição de inimigos de Deus, fomos feitos amigos de Deus, então fomos alcançados pela graça, não é feito por mim, mas é feito por Deus. E Romanos 5, quando ele fala, tendo, pois, sido justificados, é a ação de Deus de restabelecer essa paz que de alguma maneira ela foi rompida, ela foi quebrada. Então, total relação, Fernando, total relação aqui. É o que Paulo está desejando para eles também, tá? Para aquelas pessoas que são seus ouvintes ali, que iriam ler essa carta. Depois, Filipenses 4,7, a paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então é isso aqui que Paulo está desejando para eles, graça e paz. E agora observando aqui, lembrando, né, do conceito da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, de onde que vem esse conceito também, ou que outros textos reforçam para nós esses conceitos. Hebreus capítulo 12, versículos 6 e 7, pois o Senhor disciplina quem ama, um texto conhecido também, e castiga todo aquele que aceita como filho.
E aí ele fala, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, Deus os trata como filhos. Então ele está olhando para nós, para essa relação de pai e filho. Tá, um pai que cuida, um pai que ama, um pai que zela, um pai que, se necessário, disciplina para que haja correção. Tá, e o conceito de Senhor trouxe aqui João 13, versículo 14, onde Jesus lava os pés dos discípulos e somos lembrados de que, olha, pois bem, se eu, sendo Senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Então Paulo, de alguma maneira, está lembrando aquela igreja, olha, nós somos filhos desse Deus, mas nós também somos servos, assim como o Senhor é. Assim como o exemplo que ele deixou para nós, nós também somos servos. Então é assim que Paulo começa a sua carta, introduz e saúda àquela igreja. Tá? E então a gente entra aí nos versículos de 3 a 14, onde Paulo, de alguma maneira, ele fala sobre a importância de uma vida de oração. Isso fica explícito na maneira como ele conduz a sua conversa. E a gente vai ler esses versículos aqui, depois a gente começa a parar um pouquinho. Então vamos lá, eu quero ir lendo a carta com vocês. 3 a 14. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós oramos por vocês, pois nós temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Por causa dessa esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o evangelho que chegou até vocês. Por todo mundo este evangelho vai frutificando, crescendo, como também ocorre entre vocês desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. E aí ele vem o segundo bloco. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a sua força ou com a força da sua glória, para que tenhamos toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Dois elementos importantes do que Paulo fala sobre oração. Primeiro, ele fala que, olha, quando oramos por vocês, aqui ele deixa claro, é um momento de oração, é um momento que ele está intercedendo, que ele está falando com Deus por essa igreja. E o segundo momento que fica evidente, essa vida de oração e esse elemento oração aqui nesse texto, é aqui no versículo 9, quando ele diz, não deixamos de orar por vocês. E aqui ele inclui, percebe? Ele coloca no plural, é tanto ele quanto Timóteo, é tanto ele quanto aqueles companheiros de prisão, ele está falando, nós oramos por vocês. Em todo momento nós oramos por vocês, nós lembramos de vocês, ou como ele diz aqui, nós não deixamos de orar por vocês. Então nesse primeiro bloco a gente vai entender que isso aqui é uma oração de gratidão. Tá? Paulo está colocando diante do Senhor motivos que alegram o seu coração por aquela igreja. Tá, e o segundo bloco, nós vamos entender aqui que ele está colocando os seus pedidos. São petições, são intercessões por aquela igreja. Tá, então vamos olhar para isso aqui e tentar entender o que é essa oração de gratidão e quais são os elementos presentes nessa oração de gratidão e essa petição, quais são os elementos dos pedidos de Paulo por essa igreja. Mas antes de caminharmos isso aqui na oração, só uma observação, curiosidade para vocês aqui de atentarem enquanto vocês estiverem estudando o texto, né? A gente passou aos santos fiéis amados em Cristo que estão em Colossos, a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, e logo a paz embaixo, ele continua, né? Sempre agradecemos também a Deus. Há uma repetição de elementos aqui. Depois ele fala Pai do Senhor Jesus Cristo, embaixo ele coloca também Pai, depois aparece Senhor Jesus Cristo e aparece Senhor Jesus Cristo, mas vocês conseguem perceber alguma distinção, alguma diferença nesses elementos? Mesmo que tenha uma repetição de palavras, vocês conseguem identificar alguma distinção? Jesus é Deus. De onde que eu tiro isso? Estou fazendo um exercício com vocês de olhar para o texto, é o que eu consigo ver no texto. Eu e o Pai somos um,
Então, estou pegando um texto paralelo. Identifica alguma diferença? Olha que curioso. Aqui ele está falando da paternidade. Primeiro, na saudação, ele fala Deus nosso Pai. Nós somos filhos desse Deus. Então, nós somos adotados por Ele como filhos. Já no segundo elemento, no segundo versículo, ele está falando Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele está colocando também Jesus como sendo o Filho de Deus, o enviado de Deus. Então, só uma observação, curiosidade, para quando nós estivermos lendo, atentar a esses detalhes. Parece que está falando a mesma coisa, mas não está, teologicamente, ele não está falando o mesmo conceito. São dois conceitos de paternidade diferentes, tá? Que estão relacionados com nós e que são importantes para nós lembrarmos aqui. Tá? Então nós podemos lembrar de fato. Ele fala, olha, eu e o Pai, nós somos um. Tá? Ele está falando que ele também é Deus, assim como sendo filho de Deus, ele é também totalmente Deus. Tá? Então isso é importante lembrar desse conceito. Então só um detalhe que eu quis trazer para vocês aqui, lembrarmos, o próprio Cristo, ele ora e se direciona quando ele fala, e chama também de Pai, ele olha para ele falando, olha, é Pai. Tá? E a nossa referência também deve ser essa, olharmos para Deus como também é Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também o nosso Pai. Aquele que nos ama, aquele que cuida e olha para nós como filhos. Mas vamos lá então, voltando para essa continuidade, a ideia de oração de gratidão. Tá? Paulo diz, temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor por todos os santos. Ou seja, ele diz, sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Primeiro elemento importante aqui, ele diz, quando eu oro, sempre que eu me lembro de vocês, eu estou orando. Então é algo sempre presente, vem à mente quem é, vem à mente o povo, ele fala, vou lembrar, vou colocar esse povo diante do meu Deus. Ele agradece o tempo todo. Tá? E interessante que ele diz ainda aqui, olha, pois temos ouvido falar da fé de vocês. E aí a primeira observação, ou uma próxima observação que eu quero trazer com vocês aqui, o que motiva Paulo a orar é aquilo que está chegando aos seus ouvidos. Que ele diz, temos ouvido falar. Tá interessante isso. E talvez traz para mim a ideia de algum tipo de fama, de alguma notícia que estava correndo. Tá? E se nós formos olhar para alguns acontecimentos recentes e eu perguntar, olha, o que temos ouvido falar sobre a seleção de futebol feminino do Brasil? Você tem ouvido falar? Sim, talvez você tenha falado e você tenha ouvido, né? Ganhou a medalha de prata, é um fato histórico, não ganhou a medalha de ouro, perdeu para os Estados Unidos, por aí vai, alguma coisa você está ouvindo falar, nesse momento tenho ouvido falar da seleção brasileira, não, eu tenho ouvido falar sobre a Venezuela, tenho ouvido falar bastante, é uma série de conflitos, uma série de situações que o próprio país está vivenciando. Opa! Temos ouvido falar da Igreja Batista Fonte? O que você está ouvindo falar? O que você está falando? Né? Temos ouvido falar de você. As pessoas têm ouvido falar de você, o que as pessoas têm ouvido falar de você. Né? Ou seja, de alguma maneira algo está sendo falado, as pessoas estão falando sobre vários assuntos, sobre nós, e nesse caso aqui, Paulo e aqueles outros companheiros de cela estavam ouvindo falar daquela igreja. Eu coloquei 2 versículos aqui só sobre esse termo que temos ouvido falar, só para a nossa reflexão. Paulo experimentou uma situação curiosa aqui. Na carta, no livro de Atos, na verdade, registra. Atos 19, versículo 15. Observe aqui, alguns homens, filhos de Seva, estavam tentando expulsar espíritos malignos ali, mas eles queriam muito mais reconhecimento, muito mais autoridade. E olha o que o espírito maligno vira para ele e diz, olha, um dia o espírito maligno lhe respondeu, Jesus eu conheço, Paulo eu conheço, ou eu sei quem é, mas e vocês? Quem são? De alguma maneira isso tem que trazer para nós uma reflexão. Isso aqui são demônios falando, olha, eu conheço quem é Cristo. Eu conheço esse homem, Paulo, eu sei a sua vida e sei como ele está vivendo. Agora vocês, com o que vocês estão fazendo, a maneira como vocês estão vivendo até aqui,
quem são? Fica aqui para a nossa reflexão. Em Mateus 5, versículo 16. Que seja isso aqui, de fato, a fama, a nossa fama, a fama da Igreja Batista Fonte, a minha fama como servo. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Alguma notícia está correndo por aí. Alguma notícia está se espalhando. A gente conhece algumas das famas da Igreja Fonte. A gente conhece algumas das famas da Igreja IBCU lá atrás. Algumas maledicências e algumas que a gente realmente pode olhar e falar glórias a Deus por isso. Mas, de fato, a notícia corre. Caminhando um pouco mais. Paulo, ele fala, eu tenho ouvido falar da fé que vocês têm. Ou seja, ele não tem ouvido qualquer coisa. O que ele tem ouvido primeiro? Da fé. Depois, do amor. E então, ele fala um outro elemento aqui presente, que pode ser também, ele está ouvindo falar dela, ou pode ser isso aqui que está gerando a fé, que está gerando esse amor, que é a esperança. É uma tríade bem presente em alguns textos de Paulo, essa ideia de fé, amor e esperança. Ela aparece em vários textos, eu não vou ler os textos, só quero mencionar com vocês aqui. Observe Romanos capítulo 5, aparece ali o elemento fé, aparece o elemento esperança, e vai aparecer o elemento amor. Eu vou deixar esse slide de tarefa para você estudar em casa depois. O que ele quer dizer com esses elementos aqui? Qual é a importância dele para a nossa relação e para a nossa caminhada com Deus? Mas ele vai repetir, fé, esperança, amor. Depois em 1 Tessalonicenses, também ali na sua introdução da carta, observe, há um trabalho que resulta da fé, ele vai falar de um amor presente, ele vai falar de uma esperança que está baseada, focada no Senhor Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, amor, esperança, fé. Em alguns deles o que vai mudar é a posição somente dos termos. Mas os três elementos bem presentes aqui. E ainda 1 Pedro capítulo 1, esperança, fé e amor. Se você lembrar de 1 Coríntios 13 também, ele vai citar os três exemplos, os três termos, e aí ele vai falar dos quais o amor é o maior, de alguma maneira se sobressai aqui. Tá? Então essa tríade mostra para nós a importância desses elementos na nossa vida. Tá? Elas podem ter uma relação entre si, não tem necessariamente aqui algo que é prioritário, tá? Mas tem que estar presente esses elementos na minha vida. Que tipo de esperança eu alimento, que tipo de esperança faz parte da minha vida, como está presente a fé na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. É uma fé forte, é uma fé consistente, é uma fé frágil, é uma fé que aparentemente está... qualquer coisinha vai e leva, ou seja, qualquer vento de doutrina, vai e leva. Como está o amor? Como tem se manifestado o amor? Perguntas para a gente pensar aqui. Tá, ou seja, quando Paulo fala, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm, primeiro, ele não fala de uma fé qualquer. Não é aquela fé que o brasileiro tem, Tenho fé que tudo vai melhorar. Não é isso. Ele fala, olha, fé em Cristo Jesus. Ele já está pontuando e deixando claro. Temos ouvido falar da fé que vocês têm na pessoa de Jesus Cristo. E é isso que tem feito diferença na vida de vocês. E quando a gente fala de fé, a gente vai lá para Hebreus capítulo 11, a galeria da fé. O que ele diz ali sobre a fé? A fé é a certeza daquilo que nós não, ou daquilo que nós esperamos, e a prova das coisas que nós não vemos. A fé ela não pode estar relacionada simplesmente com algo palpável. A fé ela é uma esperança em algo que Deus nos prometeu, mesmo que eu não consiga vê-la ainda, tocá-la, palpá-la. Ele está falando, olha, esse é o exercício de fé. Esse é o exercício de fé. No versículo 6 de Hebreus ele ainda fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem mudança de vida, sem fé não tem transformação de vida, sem fé não tem a adoção. Sem fé, Ele não é nosso Pai. Ele é o nosso Criador. Porque pela fé, ou pela graça, mediante a fé, é que nós somos salvos. Então perceba a importância e a exaltação que Paulo coloca aqui, ou a gratidão pela fé que vocês têm em Cristo Jesus. Mas o segundo ele fala também do amor, e não é um amor qualquer. O que ele fala sobre esse amor? É um amor por algumas pessoas somente?
Ele fala por todos, e aí vamos lá, ele qualifica esse todos aqui. Ele está dando uma direcionada de um modo especial aqui para os santos, para aqueles que são salvos, não que devamos amar somente os salvos. Tá? Os textos paralelos ampliam muito esse leque. Tá? A orientação de Deus para nós é amarmos a Deus acima de tudo, mas o segundo mandamento é o que? Amar o meu próximo como a mim mesmo. Então, todas as pessoas devem ser amadas, mas ele está falando aqui que, de alguma maneira, eles têm ouvido falar da manifestação do amor da igreja pelos outros salvos também. Nosso amor tem sido manifesto na vida dos outros, nos nossos relacionamentos, mais uma vez, começando dentro da igreja. Será? Ou a gente está cultivando muito mais relacionamentos melindrosos, relacionamentos mais complexos? Quando a gente olha 1 João 4, versículos de 7 a 11, né? Porque o amor de Deus... deixa eu voltar um pouquinho aqui, só pulei um pedacinho. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor de Deus é de Deus, na verdade, né? E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O que ele está dizendo com isso, João? Escuta, se eu saio por aí falando que eu amo as pessoas, se eu saio por aí falando que eu amo os meus inimigos, mas na verdade, na prática, não há manifestação de amor alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada na maneira como eu tenho conhecido Deus. Alguma coisa está errada na maneira como eu me relaciono com Deus. Não pode ser assim. Então Paulo está falando, olha, eu louvo a Deus porque esse amor de vocês tem sido percebido pelas pessoas. E eu diria, tanto cristãos quanto não cristãos. Esse amor foi percebido na igreja primitiva, lá em Atos capítulo 2, lembra? A maneira como eles estavam vivendo estava contagiando aquela comunidade, e eles estavam ali querendo saber o que tem de diferente aqui. E aí ele diz, por causa da esperança. Então, quando a gente coloca, e quando ele usa o termo por causa da esperança, eu posso relacionar que a fé e o amor, elas são frutos, ou são resultado dessa fé e desse amor que eu estou desfrutando, que gera em mim, o que alimenta essa esperança que eu tenho. Tá? Então elas vão estar caminhando ali, totalmente relacionadas. Tito capítulo 3, versículo 7, ele diz, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Essa é a esperança que nós temos. Não é uma esperança simplesmente de que a vida aqui vai melhorar. Eu tenho esperança de que algo bom vai acontecer. Eu tenho esperança de que eu vou conseguir um emprego novo. Eu tenho esperança. Você pode ter esse tipo de esperança. Mas a esperança que Paulo está falando é a esperança que nós temos, ou a convicção, que é baseada na fé que me trouxe a salvação, e a garantia, a esperança de que um dia eu vou passar a eternidade com Deus, livre de todo e qualquer mal. É essa esperança que ele está falando aqui. A esperança a qual todos nós temos que nos apegar. A esperança muito semelhante, o exercício dela, a uma esperança que Abraão exerceu. Lembra? Houve uma promessa, ele não tinha qualquer sinal de que ele poderia confiar, exceto saber que Deus havia prometido. A esperança que nós podemos confiar plenamente é aquela que Deus nos prometeu. Grandiosas e preciosas promessas. É nessa que nós podemos alimentar e confiar plenamente. Muitas vezes nós nutrimos e podemos nutrir outro tipo de esperança, mas vai com calma. Nós somos falhos. Uma vez que prometemos, vamos lá para cumprir, mas ele está falando desse tipo de esperança aqui. Tá? Uma esperança que traz transformação. Então volta lá, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, ou seja, ele está falando, essa esperança ela foi gerada por algo que vocês ouviram. E aí ele fala, vocês ouviram por meio da palavra, e não é uma palavra qualquer, palavra da verdade. E observe, essa palavra da verdade ele vai chamar aqui, vocês ouviram foi o quê? Coloquei em destaque aqui, o Evangelho. Esse evangelho que chegou até vocês, por todo mundo, esse evangelho que transforma a nossa vida, esse evangelho que alimenta, que me dá esperança, é esse evangelho que Paulo fala lá que chegou até vocês. E é desse evangelho que ele fala nos próximos versículos. Observe que ele vai falar de proclamação, ele vai falar de compreensão, ele vai falar da esperança, retomando aqui com vocês, ele vai falar do testemunho e ele vai falar de expansão.
Quero olhar novamente esses versículos com vocês e ampliar e caminhar um pouquinho mais, olhando para esses elementos aqui presentes. Esse é o Evangelho, esse é o efeito que o Evangelho causa. Até aqui, alguma pergunta? Algum comentário que você queira fazer? Então vamos lá. Primeiro, onde nós percebemos que a proclamação está presente nesses versículos? Vai lá. Versículo 6, versículo 5, 6 e versículo 7, quando ele diz: o evangelho que chegou até vocês desde o dia em que vocês ouviram. Ele está falando, alguém falou, alguém proclamou. Depois ele fala no versículo 7, olha, vocês o aprenderam de quem? De Epáfras. Nós falamos isso um pouquinho na aula da semana passada. Provavelmente não foi Paulo que teve esse contato direto com aquela igreja, mas ele foi alguém que escreveu, alguém que proclamou o evangelho, e alguém foi alcançado e trouxe o evangelho para essa igreja. Então a proclamação presente aqui, e aí a gente vai lembrar a ordem ou alguns textos paralelos que nos reforçam essa ideia. Romanos 10, 17, escuta, consequentemente a fé vem pelo ouvir. Com isso eu preciso entender que eu preciso falar, eu preciso verbalizar o evangelho, eu preciso falar desse evangelho. Ou seja, as pessoas precisam ouvir para que elas também possam compreender. Depois, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16, contudo, quando eu prego o evangelho, Paulo está falando, olha, quando eu anuncio o evangelho, há uma proclamação sendo feita. Para que essa igreja de Colossos pudesse conhecer o evangelho, para que eles pudessem conhecer a fé, ou exercer a fé, experimentar o amor, alimentar a esperança, alguém teve que falar. Alguém teve que proclamar, alguém teve que abrir a sua boca para eles. Daí uma vez o evangelho proclamado vem o quê? Compreensão. No versículo 6 isso aparece aqui. Desde o dia em que o ouviram e não apenas ouviram. Tem tantas pessoas que ouvem, não tem? Em vários lugares. Talvez na sua casa você já falou do evangelho para os seus pais, para os seus amigos, para os seus irmãos, para os seus tios e fala... Mas só ouvir não é suficiente. Ele fala, há um elemento que ele fala aqui de compreensão. E isso não vem de nós. E entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. Não entenderam somente uma parte. Ele está falando, eu entendi essa graça, esse favor imerecido em toda a sua verdade. Sem mancha alguma. Um evangelho genuíno. O evangelho puro, que fala da morte, que fala da ressurreição, que fala do pecado, que é completo, que não é parcial. Paulo está falando, olha, desde o dia em que o ouviram, vocês entenderam a graça, é por isso que eu agradeço a Deus. E quando se fala de compreensão, eu gosto sempre de lembrar esse texto de Lucas, capítulo 24, versículo 45. E então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Todo homem sem Deus, ele tem os seus olhos vendados, ele não compreende, por mais que a gente explique, parece que ele está entendendo, mas de repente, parece que esqueceu. Não faz ligação, não tem conexão, porque isso não é uma ação humana, não é simplesmente uma vontade humana, não é simplesmente uma vontade do Fábio de entender, mas há um Deus que age por trás, desvendando os nossos olhos. É algo semelhante quando Paulo proclama o evangelho para Lídia, e o texto de Atos ele fala, uma das que ouviram era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira, e o Senhor abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Isso você vai encontrar lá em Atos 16. Ou seja, de alguma maneira ele está falando também de uma mulher que já estava ouvindo do evangelho, o evangelho estava sendo proclamado por ela, estava convivendo com cristãos, e ele fala, houve um momento em que os seus olhos ou o seu coração se abriu para entender. Isso é fantástico. E talvez você se lembre do momento em que isso aconteceu na sua vida. Seus olhos foram descortinados. Para algumas pessoas isso parece que é um processo. A gente vai ouvindo, ora eu vou entendendo um pouquinho, eu entendo mais um pouco, até que a gente entende plenamente. Se é que eu posso usar, né, que a gente entende plenamente. Nós entendemos o evangelho, e aí vem a transformação, a gente desfruta da salvação, e é o que alimenta a nossa esperança. Quando ele diz,
lembrando que eu já conceituei com vocês aqui, fé que vocês têm em Cristo Jesus do amor por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus. Agora ele fala, olha, é uma esperança que não está baseada aqui. Está reservada onde? Nos céus. E eu preciso perseguir isso, eu preciso manter os meus olhos lá, porque senão facilmente eu me perco nessas rotinas e nas demandas desse momento, desse mundo, com os sofrimentos, com as tristezas, com as alegrias, com as conquistas, tudo isso tende a abafar. E de alguma maneira, tirar o nosso foco dessa esperança. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1, Paulo diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por ordem de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, a nossa esperança. Ele diz, Ele é a nossa esperança. Depois em Tito, capítulo 2, versículo 13, ele ainda fala, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Olha que preciosidade. É essa esperança que precisa alimentar o nosso coração. E o Hendrickson, no comentário dele de Colossenses, olha o que ele diz, a esperança cristã não se constitui de mero desejo, é um anseio fervente, confiante expectação e espera paciente pelo cumprimento das promessas de Deus. Uma certeza plena, centralizada na pessoa de Cristo. Essa é a esperança que a gente precisa alimentar, essa é a esperança que a gente precisa ter e cultivar constantemente. A gente vai para o intervalo, depois a gente volta, continuando aqui nesse processo do Evangelho e tudo, da maneira como Paulo aponta para ele ali, tá bom? Ouvimos sobre a importância dessa proclamação desse Evangelho, nessa proclamação que ele fala que é fruto de uma verdade que é proclamada. E em conversas aqui eu fui lembrado, é importante lembrar isso, que esse evangelho que Paulo fala é o evangelho que de alguma maneira está tentando ser corrompido e ele reforçar que é o verdadeiro evangelho também, isso reforça para eles, olha, há algo sendo ensinado também que não é genuíno, assim como a gente ouve lá, se você pegar lá e estudar Gálatas, você vai perceber que Paulo ele combate um evangelho que estava chegando no meio daquela igreja, que ele fala, olha, é um outro evangelho. Esse não é o evangelho de Cristo, não é o evangelho genuíno, não é o evangelho baseado na morte, no sacrifício de Cristo. Tá? E, gente, quanto evangelho que a gente ouve por aí também. Tá? O evangelho raso, o evangelho que não fala do pecado, o evangelho que não exalta a pessoa de Cristo, o evangelho que não aponta para a eternidade. Tenhamos cuidado naquilo que a gente ouve, e daquela maneira até mesmo como nós anunciamos, tá? Mas vamos lá, depois Paulo fala do testemunho, e aí eu volto um pouquinho os versículos ali para lembrarmos desse testemunho, né? Ou seja, nós temos ouvido falar. Aqui, alguém deixou cair uma chave do bolso, então se você perdeu, está aqui, talvez seja um presente de Dia dos Pais, obrigado. Só me fala onde está o carro, tá, para eu achar depois. Mas, gente, vou deixar aqui na mesa, na bancada, depois se você perceber que você está sem chave aí, está aqui, tá? Se você só lembrar durante a semana, você vem no escritório buscar, não sei como você vai embora. Mas vamos lá, Paulo, o testemunho ele aparece quando ele diz aqui, olha, nós temos ouvido falar da fé de vocês, de alguma maneira um testemunho estava sendo dado, e era um bom testemunho, nós estamos testemunhando o tempo todo. Tá? Quando eu falei lá, né, o que tem sido ouvido falar sobre você, no ambiente de trabalho, algum testemunho você está dando, alguém de repente chega e te surpreende, puxa, você é crente? Não sabia disso. Né? Ou, puxa, olha, vamos segurar aqui porque fulano é crente. Perdão da palavra, gente, provavelmente você já ouviu isso de várias maneiras, mas ele está falando, temos ouvido falar dessa fé que vocês têm, há um testemunho sendo dado. Tá? E quando fala também aqui de Epáfras, né, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo, que também nos falou. Então era uma igreja que estava transpirando o evangelho, era uma igreja que estava transpirando esse amor que eles estavam vivendo e essa esperança que eles estavam nutrindo constantemente. Eu já mencionei esse texto aqui, só repetindo para vocês a importância do nosso testemunho, que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Escuta, não é para que a obra simplesmente seja exaltada, não é para que a obra me leve à salvação, não, ele está falando para que vejam o seu modo de andar, para que vejam as boas obras que você está realizando
que nós fomos criados para que elas fossem feitas. Lembra lá de Efésios capítulo 2? Tá? Ele criou lá de antemão para que andássemos nelas. Ele está falando, olha, assim, essas boas obras têm que brilhar e os homens possam conhecer e olhar e falar, puxa, e essas obras apontem para Cristo. Que aquilo que a Igreja Batista Fonte faz, aponte para Cristo. Seja um encontro de mulheres, seja um encontro de homens, seja um encontro de jovens, de adolescentes, seja qual for o tempo, louvor, pregação, ele está falando, olha, que tudo isso aponte para. Seja um projeto social que aponte para que as pessoas possam glorificar ao Pai de vocês que está nos céus. E uma vez que isso acontece, que há uma proclamação, que há um falar, que há um testemunho acontecendo, a gente também experimenta isso que acontece aqui. Ele diz, o Evangelho chegou até vocês. O Evangelho foi proclamado, o Evangelho foi anunciado. É isso que Paulo fez durante todos os seus anos de ministério. É assim que ele faz lá em toda a Ásia, quando diz em toda a Ásia foi proclamado, em toda a Ásia foi anunciado o Evangelho, homens se converteram, mulheres se converteram, e por causa disso esse Evangelho chegou até a igreja de Colossos. Ele diz, por todo o mundo este Evangelho vai, ele fala, frutificando, vai crescendo, como também ocorre entre vocês, ou seja, há uma expansão, há um alcance. É isso que o Evangelho faz, é isso que a graça de Deus faz, é isso que nós como igreja temos como missão, não provocarmos a expansão, mas proclamarmos para que Ele faça a obra de expansão do Evangelho. Atos capítulo 2, versículo 47, depois de toda a proclamação acontecendo ali, depois de todo o testemunho que aquela igreja estava dando, observe, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava todos os dias que iam sendo salvos. Escuta, proclamação é obediência, não é promessa de expansão. Proclamação é obediência, expansão também é graça e ação de Deus na vida das pessoas, na comunidade onde o Evangelho é proclamado, na cidade onde o Evangelho é proclamado, no país onde o Evangelho é proclamado. E a gente tem visto, experimentado, né, ora, áreas, regiões, continentes, que por vezes para o Evangelho se abre a porta e há momentos que para o Evangelho se fecha a porta, mas Deus não está isento ou inerente, ou, na verdade, indiferente a tudo isso. Ele está acompanhando tudo. E ora é Ele que abre a porta mesmo. E há momentos que Ele permite que a porta seja fechada, que a fé do povo de Deus seja provada. Deus está sempre presente, soberano, sobre tudo e sobre todas as coisas. E sobre a expansão do Evangelho, Ele também é soberano, Ele é o gerador de tudo isso. É disso que Paulo fala, eu agradeço. Eu sou grato a Deus por isso. Ou seja, o Evangelho que é proclamado, o Evangelho é que tem esse elemento compreensão, ação divina, que gera em nós esperança, que deve nos levar a testemunhar com as nossas vidas, com as nossas ações, com a nossa fala, e que traz expansão. Tá, e então a gente vê aqui que há um elemento, que há um instrumento em tudo isso. E no caso aqui, a gente pode olhar para Paulo, mas ele também fala, vocês o aprenderam de Epáfras. Ele fala, o nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Ou seja, Epáfras, ele está trazendo, fazendo essa ponte, esse contato, está levando para eles também as informações. Escuta, Epáfras está falando para eles, essa igreja está firme com Deus, essa igreja está crescendo, essa igreja está aprendendo, essa igreja está dando um bom testemunho. São servos fiéis. É ele também que certamente levou a notícia, mas essa igreja está sofrendo uma série de ataques, que a gente vai olhar lá na frente. Essa igreja tem uma série de heresias e falsos ensinos tentando se infiltrar. Mas observe, Paulo fala, olha, esse Epáfras, ele é meu amado, o nosso amado cooperador. Essa ideia aqui de cooperador é a mesma ideia de conservo. Ele fala, olha, eu sou um servo e está aqui um conservo. É aquele que serve comigo ao mesmo rei. É aquele que está caminhando comigo na mesma jornada, apontando para esse mesmo rei, o meu Senhor. Epáfras é esse conservo. E é interessante olhar para a ideia dele como sendo um instrumento. É isso que eu sou. É isso que você é. É isso que Paulo é.
1 Coríntios 9, versículo 16. Contudo, quando eu prego o evangelho, eu não posso me orgulhar, eu não posso me gabar da minha fala, da minha ousadia, da minha habilidade em convencer as pessoas. Não é isso. Não é. Da minha criatividade de trazer uma ilustração diferente. Não é. Essas coisas são importantes, têm o seu valor, têm seu valor. Mas Paulo está falando, eu não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. É uma compreensão de uma ordem. Ele está falando, ai de mim se eu não pregar o evangelho. Paulo tinha temor porque foi dada uma ordem. E o não falar, o silenciar significa desobediência, descumprimento de uma ordem que foi dada por Deus, pelo seu Senhor, pelo seu Pai. Epáfras é instrumento, Paulo é instrumento. Observe 1 Coríntios 3. Afinal de contas, quem é Apolo? Ou seja, o evangelho está sendo anunciado. Alguns estavam anunciando por razões erradas, mas ele está falando, olha, quem é Paulo? Quem é Apolo? São apenas servos, alguns tentando exaltar uma pessoa e começar algum tipo de intriga ali. Somos apenas servos, por meio dos quais vocês vieram a crer conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. Gente, se nós somos a igreja que nós somos hoje, não é por nós. Se você proclama o evangelho para pessoas e a sua casa está se enchendo, e você está montando um grupo pequeno porque pessoas têm vindo ouvido o evangelho através da sua vida, louve a Deus por isso, não é mérito seu. É dele, porque você é servo e é um instrumento. Graças a Deus por isso. Nós temos exemplos de homens de Deus que proclamaram e não houve conversão. Ele falhou? Não, Deus quis assim. Porque não depende somente de nós, mas eu tenho que entender que eu sou e preciso, eu sou servo e eu preciso agir com obediência diante de Deus. Entendendo que Ele é quem faz crescer sempre. Sempre. Tá? Essa é a oração e a expressão de gratidão de Paulo por esse evangelho, pela fé, pelo amor, pela esperança e por tudo que o evangelho estava causando naquela comunidade, naquele contexto ali na igreja de Colossos. Tá? E aí a gente vai para o segundo bloco de oração, que agora é a oração de petição. Paulo ele começa louvando, mas agora ele coloca aos seus joelhos diante do Senhor, pedindo também por aquela igreja. E ele fala, por essa razão, desde o dia em que nós o ouvimos, desde o dia que o testemunho de vocês chegou para nós, ele fala, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando com toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder de acordo com a sua força ou com a força da sua glória, para que tenham toda a esperança e paciência com alegria, dando graças a Deus Pai. Esse é o pedido que Paulo faz para aquela igreja. Escuta, o fato da igreja estar bem, o fato de você estar bem com Deus, estar crescendo, frutificando, não significa que você não precise de oração. Não significa que eu não preciso, não significa que a nossa igreja não precise. Está aqui um exemplo disso, a igreja que estava firme no Senhor, Paulo está falando, olha, mas eu não paro de orar, eu não deixo de orar por vocês e de pedir por algumas coisas. E aí vamos lá, quais são os elementos presentes no pedido de Paulo? O que você identifica aqui? Pelo que ele pede? Ele pede pelo sucesso, ele pede por bens materiais, ele pede pelo conhecimento da vontade de Deus, ele pede por sabedoria, entendimento. Opa, então estão aqui os elementos presentes no pedido de Paulo. Agora ele pede, mas ele também pede com um objetivo, não é simplesmente para engordar a igreja e ficar ali cheio do conhecimento, que era algo que estava sendo extremamente valorizado, conhecimento. As pessoas daquela comunidade estavam em busca de um conhecimento especial, de um conhecimento, aquela coisa espiritualizada. Tá? Esses são realmente os espirituais. Era uma das heresias de Colossos, então estavam buscando algo realmente sobrenatural, diferente, mas não é o sobrenatural que vem de Deus. Graça, bênção dele. Tá? Mas ele pede com o objetivo. Qual é o objetivo que fica presente ou nítido ali para você?
para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. E aí, de alguma maneira, ele sinaliza como isso vai acontecer, como que eu vou viver dessa maneira digna. E aí, quais são? Como que eu vou viver de maneira digna? O que ele acrescenta então? Como que vai ser esse andar digno? Frutificando, conhecendo, crescendo, sendo fortalecido. Então, ele aponta nessa oração com a clareza o que ele quer, o que ele pede para Deus. Obviamente, nem sempre a gente tem tão claro o que a gente está pedindo para Deus. Mas são alguns elementos extremamente importantes e interessantes de nós começarmos a orar por nós e pela nossa igreja. A petição de Paulo por eles estão aqui, alguns elementos importantes para olharmos. E vamos gastar uns minutinhos olhando para eles. Primeiro ele diz, ouvimos de pedir que vocês sejam, primeiro, cheios do pleno conhecimento. Que conhecimento é esse? Primeiro ele fala, eu peço que vocês sejam cheios. Não é ter um pouquinho, ter uma noção leve. Não, ele está falando, eu quero que vocês sejam cheios de pleno, completo conhecimento. É esse o desejo de Paulo. É por isso que ele ora. Romanos capítulo 1, versículo 28, ele fala, entregues os gentios e reprováveis sentimentos, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental. Escuta, esse grupo de pessoas, esses homens, essas mulheres, em algum momento eles desprezaram o conhecimento que vem de Deus, e eles valorizaram muito mais, certamente, que o conhecimento que vinha deles, das experiências deles. Paulo está falando, olha, há um conhecimento que vocês precisam ter, mas é um conhecimento que vem do alto. Que vocês sejam cheios, que vocês sejam plenos desse conhecimento. Efésios 1,17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Aqueles homens e aquelas mulheres de Colossos estavam sendo estimulados a buscar um conhecimento diferente. Fora de Deus. Gente, conhecimento tem o seu valor. Mas fora de Deus, zero valor. Zero valor. Nós temos homens que conhecem muito, muito capazes. Conhecedores de várias ciências, das filosofias. Escuta, mas isso sem Deus, isso é inútil. Não tem valor algum. Agora, todo conhecimento, uma vez fundamentado em Cristo, avaliado, olhado através dessas lentes de Cristo, ele vai ter o seu valor e vai ser bem aplicado. Efésios capítulo 4, versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus. Percebe? Essa é a teologia de Paulo, essa é a teologia do conhecimento que Paulo apresenta. Não é um conhecimento qualquer. E aí um estímulo para nós, Quanto tempo eu estou investindo em conhecimentos? São importantes? São. Conhecimento na área da medicina são importantes, conhecimento na área de filosofia são importantes, conhecimento na área da educação são importantes, tem o seu valor. Mas e o quanto eu estou me empenhando para buscar esse pleno conhecimento e ser cheio desse pleno conhecimento que vem de Deus? É aqui. É o domingo, eu estou gastando tempo lá durante a semana também, ou não, meu foco durante a semana é o trabalho, é a rotina, para a gente pensar. 1 Timóteo 2,4, desejo de Deus que os homens sejam salvos, mas que não parem na salvação, mas que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E ele fala, além dos cheios de pleno conhecimento, ele fala aqui, conhecimento da vontade de Deus. Como é bom a gente conhecer e andar na vontade de Deus. Não é só aquela vontade específica para a nossa vida. Nem aquela vontade de que nós sejamos santos, de que nós vivamos uma vida justa, de que nós sejamos fiéis, de que nós obedeçamos e proclamemos. Essa é a vontade de Deus conhecida e comum para todos nós. Porque eu busco muitas vezes mais essa vontade diferente. Eu quero saber a vontade de Deus sobre a escolha do trabalho, eu quero saber a vontade de Deus sobre o namoro que eu vou iniciar, eu quero saber se a vontade de Deus, se esse é o momento para eu ter filho. Parece que essas coisas movem muito mais a nosso desejo de conhecer a vontade de Deus. E há tanto da vontade de Deus já pronta para nós, que se nós conhecermos e vivermos essas outras vontades, nós conseguiremos descansar
porque eu estou dando passos também para que essas áreas na minha vida estejam sujeitas, submetidas a essa vontade maior de Deus. Pense nisso. Atos capítulo 10. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? E disse o Senhor, levante-se e entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Paulo, no início da sua vida cristã, ele está levantando questionamentos, ele está falando, olha, o que eu devo fazer? Ele também queria entender para onde ir, por onde caminhar, por onde proclamar. Ele também tinha interesse em saber a vontade de Deus e conhecer o seu Deus. Romanos 12, texto extremamente conhecido, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só, eu vou conhecer e eu vou experimentar a vontade de Deus a partir do momento também que eu tenho a minha mente sendo transformada, sendo amoldada a esse padrão, a esse conhecimento que vem de Deus, sendo amoldado aqui, em toda a verdade, certo? Faz sentido para vocês? Está aqui. Pleno conhecimento da vontade de Deus, e aí ele ainda diz, com toda sabedoria. Opa, conhecimento aliado com sabedoria, gente, é tudo que nós precisamos. Eu preciso ter sabedoria, porque eu vou saber como usar da maneira adequada esse conhecimento que Deus me deu, a oportunidade de ter acesso. E há tantos homens e mulheres que têm um conhecimento enorme, mas uma sabedoria, ou falta-lhe, né, uma sabedoria. E nós temos tantos homens e mulheres que não têm esse conhecimento que o mundo oferece, mas tem o temor do Senhor. E você fala, quanta sabedoria, que privilégio. É a vozinha lá no interior, que não teve oportunidade de estudar, não sabe ler, que talvez pediu para o filho ler, que vai à igreja, que ouve as escrituras e fala, que sabedoria. Conhecimento e sabedoria aliados poderosos na nossa vida, gente. Quanto conhecimento temos acesso aqui? O que temos feito com isso? Como estamos aplicando isso à nossa vida? Como estamos aplicando isso no contexto da nossa igreja? Lembra, Provérbios 1, onde começa a sabedoria? No temor do Senhor. Se eu tenho falta de sabedoria, o que eu tenho que fazer? Escuta, peça a Deus, Ele dá. Se você tem falta de sabedoria, peça a Ele não vai cobrar por isso. Ore, peça, Deus, abra a minha mente, abra os meus olhos para que eu também desfrute dessa sabedoria que vem do Senhor. Mas não adianta cruzar os braços esperando que o conhecimento venha e que a sabedoria venha. Invista tempo. Sente, estude, ouça, converse com pessoas. E ainda Tiago 3, ele fala, a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. É essa sabedoria que nós precisamos buscar. É essa sabedoria que eu quero para a minha vida, é essa sabedoria que Paulo está buscando para a igreja. Escuta, vocês têm tido conhecimento, vocês têm tido informações, mas vai chegar e está chegando algumas coisas para vocês que vocês têm que ter discernimento. Vocês vão ter que ter sabedoria para entender e aplicar isso da maneira correta à vida de vocês. Sabedoria para rejeitar aquilo que precisa ser rejeitado. Mas Paulo ainda fala, com entendimento espiritual. Percebe como ele vai apontando? A sabedoria vem de Deus. É um entendimento que não é humano. A nossa vida, gente, ela é uma vida espiritual. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para essa dimensão, e não estou falando de uma maneira esotérica, nada disso aqui não. Tá, mas às vezes a gente se desliga desse mundo espiritual também, que faz parte da nossa vida. E ele está falando, olha, eu quero que vocês tenham entendimento espiritual. É aquilo que realmente vem de Deus. Em Hebreus capítulo 5, a gente encontra ali, né, o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. É Deus que vai abrir os olhos. É Deus que vai lançar a luz. É Deus que vai usar pessoas do seu círculo de relacionamento para te ajudar a entender, a compreender, para te fazer perceber os erros, as falhas, os desvios. Entendimento espiritual. E aí a gente entra nos objetivos para que vocês vivam de maneira digna do Senhor.
E eu vou deixar os textos aqui também para que nós entendamos isso. Quando eu leio isso aqui, quando eu li, né, para que vocês vivam de maneira digna, me veio à mente Efésios capítulo 4. É o tema do nosso curso. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que foste chamados. Viver de maneira digna do Senhor. Não é da maneira que eu acho digna também. A referência sempre é Ele. Vivam de maneira digna. Depois, Filipenses 3,7, irmãos, sede meus imitadores, observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Uma vez que eu, de fato, andar de uma maneira digna, e olha, a gente volta lá, né, para o testemunho, eu tenho ouvido falar da fé, do amor, né, da perseverança de vocês, a partir do momento que eu estou andando nele, eu sou um imitador. E as pessoas, aí vai a proclamação e o bom testemunho, as pessoas também vão olhar e vão falar, puxa, eu preciso disso. Eu quero replicar, eu quero repetir, eu quero caminhar dessa maneira também. Exortando, consolando, dando testemunho para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o reino, ou para o seu reino, em glória. Observe ainda. Além de viver de maneira digna, ele fala, e em tudo possam agradá-lo. Desafiador isso, né? E em tudo possam agradá-lo. Eu diria que praticamente impossível enquanto estivermos vivos aqui. Mas o impossível enquanto aqui não deve ser desanimador, deve ser fator para nos motivar a perseguir isso o tempo todo. Assim como a perfeição, ela é impossível aqui, mas nós fomos chamados para viver uma vida perfeita. Andem, vivam de maneira digna do Senhor em tudo, para que em tudo vocês possam agradá-lo. 1 Coríntios 10, assim quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Quanto a mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus de fato, assim vocês estão procedendo. Paulo está falando, olha, é possível andar de maneira que agrade. É possível. A pergunta que você tem que fazer o tempo todo é, Senhor, em que eu tenho te desagradado? Talvez a oração que Davi faz lá no Salmo 51, 51 ou 139? Acho que é 139. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e endireita. Deus, se há no meu coração alguma intenção, Salmo 139, não é isso mesmo? Depois vocês confiram aí. Se há alguma intenção, traz de volta. Olha que interessante a oração de Davi. Ele não está falando se há alguma ação, se há alguma intenção. Deus, corrige, porque eu quero agradar o Senhor em tudo, em tudo. Essa tem que ser a minha oração, essa é a oração de Paulo por essa igreja, essa é a oração que nós precisamos fazer pela nossa igreja, pela igreja de Morungaba, por Paulo Afonso, por BH, por São Paulo, pelas igrejas de Campinas. Não são adversários, são nossos irmãos e também querem testemunhar e proclamar, e que sejam proclamadores do evangelho genuíno. Precisamos, devemos orar por esses também. E Paulo então fala o meio para que isso aconteça. Primeiro ele fala, frutificando. Eu não vou ler essas referências, tá? Depois você pode ler. Crescendo. Opa, a partir do momento que eu estou andando em Cristo, isso vai acontecer, eu vou frutificar, os frutos aparecerão. E ele fala, sendo fortalecido, e mais uma vez ele aponta, com a força da sua glória, para perseverarem, para que tenham paciência com alegria. Opa, há objetivos muito claros na mente de Paulo. O meio de andar em Cristo de uma maneira saudável, o meio de andar na vontade dele, frutificando, é crescendo, é sendo fortalecido, é vivendo uma vida de gratidão, é agradecendo, é a bênção de ser filho, de participar da herança dos santos no reino da luz. Olha que privilégio, olha que alegria para todos nós. Tá, então esse crescimento não é fruto também do meu esforço. Esse frutificar, esse crescer, esse ser fortalecido, mais uma vez, a ação de Deus na minha vida. E Paulo ele volta e fecha esse trecho dele com novas ações de graças, que ele fala, olha, também aqui, dando graças ao Pai, que Ele nos tornou dignos de participar da herança dos santos.
privilégio nós temos. Ele nos tornou dignos. E aí eu quero partir para a reta final do nosso tempo aqui dessa manhã. Lembrando rapidamente aqui a ideia de Paulo sobre oração. Primeiro, ele tem toda a teoria, e eu não coloquei todos os versículos, obviamente, aqui, mas ele fala como devem ser as nossas orações, com súplicas, com ações de graças, quanto, continuamente, são textos, você pode expandir isso aí, perseverantes em todo o tempo, sempre que eu me lembro de vocês, percebe? Essa é quanto eu tenho que orar. Quando? Em todas as ocasiões. Paulo estava onde? Lembra? Paulo estava na prisão, ele não estava na sala, no sofá confortável, não estava na cadeira da igreja cantando hino e louvando ali todo aquele ambiente gostoso. Não, Paulo estava numa prisão. Ele tinha tudo para estar ali se lamentando, ele tinha tudo para estar pensando somente em si, como se libertar daquele lugar. Mas Paulo está investindo tempo, agradecendo. Paulo está investindo tempo, pedindo por aquela igreja. A teoria de Paulo. Mas é interessante que Paulo não é só teórico, a gente percebe a prática de Paulo de oração em Colossenses. Percebe? Eu agradeço. Como? Agradecendo. Está sempre. Mas ele diz também, eu peço por vocês. Quanto? Está aqui. Tá. Sempre que eu ouço falar de vocês, eu oro por vocês em todo momento, não deixando de orar por vocês. Eu não esqueço de vocês. E quando está aí, eu mencionei para vocês, em todo lugar. E você pode lembrar de vários outros versículos sobre oração. Orai sem cessar, e por aí vai. Mas observe o que o Hendricks diz no livro Ferro como a Fio Ferro, ele fala, você pode não levar a oração a sério, mas Deus leva. A oração muitas vezes é a última disciplina que toma lugar na nossa agenda, ou é aquele momento do desespero, é o momento de uma necessidade, de algo mais emergencial. Eu posso não levar a sério a maneira como eu falo com Deus, mas ele está falando, olha, Deus leva isso muito a sério. É interessante a gente pensar que a oração ela é uma expressão muito clara e muito forte de quais são os nossos valores, de quais são as nossas prioridades. E o contrário também é verdadeiro. A ausência da oração, ela também é uma expressão dos meus valores na minha vida espiritual. Ela é uma expressão dos meus valores na minha relação com Deus. E aí, quais são os seus valores em termos de vida cristã? Talvez a sua prioridade, o seu grande valor é esse momento. É a escola bíblica, está ali, abrir a Bíblia, ler. Ótimo, isso é muito importante. É o tempo de culto congregacional, de louvar, de aprender músicas novas, de estarmos juntos, de comunhão. Ótimo, isso também é importante. Mas qual é o lugar da oração na sua vida? No livro de Disciplinas Espirituais, quando ele fala de oração, ele faz uma comparação, ele chega a dizer que a nossa vida de oração, ou quando nós oramos, é como se nós estivéssemos numa ligação. E que o telefone ele não é desligado em momento algum, mas que em alguns momentos da nossa vida a gente tem pequenas pausas para atender outras ligações, para conversar com as pessoas, para trabalhar, para cozinhar, para olhar para os filhos, mas a conexão ela está o tempo todo. O telefone não desliga. A minha fala com Deus ela é o tempo todo. Essa é a ideia lá do orar sem cessar. Isso para mim fez muito sentido, porque eu posso levantar e já me conectar. Ou seja, Deus, meu dia está nas tuas mãos. Estou dirigindo, estou lembrando das pessoas, estou conversando com alguém, passa um carro, de repente você olha, isso acontece eventualmente, você vê um cara caído de moto, já nas referindo sempre vejo, o que você faz? Meu Deus, preciso sair daqui, aí começa a reclamar do trânsito que está acumulando. Escuta, é um cara que se acidentou e que talvez não precisa que você lembre, você não sabe quem é. Ore por ele, ore pelas pessoas que de repente vão perder uma oportunidade de trabalho. É o tempo todo conectado e lembrando. Seu filho está te irritando, tirando de sério. Deus, me dê paciência, me dê amor. Você percebe? Você não precisa parar, desligar tudo, entrar no quarto, fechar a porta. Tem momento para isso. Tem momento para isso. Mas estar conectado o tempo todo, o tempo todo. O telefone não pode desligar.
As pequenas pausas para atender outras necessidades, elas acontecem. Isso é a vida de oração. Até o momento que Deus permite a gente fechar os olhos, desligar momentaneamente e depois volta novamente. Comunhão, oração. Está aqui exemplo. Coisa que a gente pode exercitar, gente. Isso não é espontâneo, é exercício. Eu falo por mim, é exercício, é lembrar, é decisão, é exercício. E lá em casa tem uma auxiliadora que lembra isso o tempo todo. E a gente estava fazendo um negócio, a Lala está aqui que pode comprovar. Está fazendo um negócio meio aleatório do nada, a Paty chega, vamos orar? Aí a gente fecha o olho, obviamente, né? E a gente é levado a orar. Entrou no carro em algum momento, vai falar, vamos orar? É o tempo todo, não nos desligarmos e por vezes contagiarmos e envolvermos os outros em oração. Como eu quero crescer e como eu quero desenvolver isso na minha vida. Não desliga. E observe as orações de Paulo. Paulo ora por aqueles para quem ele escreve, mas Paulo também pede que orem por ele. São vários textos que isso vai aparecendo em suas cartas. Olha só alguns exemplos, não vou ler todos eles aqui também não. Romanos 1, Deus a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E depois lá no capítulo 15, versículo 30, ele fala, eu recomendo-lhes, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Gente, não é errado você pedir que orem por você, não é egoísta você pedir que orem por você. Isso é compartilhar da sua vida cristã, faça isso. O problema é quando é algo totalmente egocêntrico, egoísta, voltado somente o tempo todo para os seus desejos, para as suas necessidades. Opa, aí é um problema. Não é isso que a gente vê aqui. E você faça esse exercício em casa, leia esses textos, perceba, descubra mais sobre as orações paulinas, e eu vou deixar isso como material adicional, assim como eu fiz semana passada. Depois que terminar os slides lá, você vai ter material adicional. Um pouco mais sobre as orações paulinas, que você vai poder explorar ao longo da semana. Tá aí o Hernandes Dias Lopes, ele diz o seguinte, um santo de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Que sabedoria! Que sabedoria! Graça de Deus! Privilégio nosso podermos orar. E eu quero usar os minutos finais que nós temos aqui. Eu acho que o sinal vai bater agora 1 minuto, mas no meu faltam 3, então eu vou seguir o meu, é conveniência, tá? Mas eu quero exercitar um pouquinho com vocês. E eu quero que você gaste alguns minutos orando. E olhando para essa afirmação do Hernandes Dias Lopes, eu vou usar um pouquinho mais. Culturalmente, nós não temos o hábito de nos ajoelharmos. Vamos lá, não é nenhuma restrição, não é nenhum problema, talvez é o espaço físico, limitação de pessoas. E eu sei que há pessoas aqui com limitações significativas para se ajoelhar. Mas se você tem condições e quiser, fique à vontade, se ajoelha e se coloque diante de Deus, você com Deus. Gratidão, petição, confissão, o que você quiser. Pelo menos 1 minuto, não é muito tempo. Fique como você quiser. Gente, se você preferir sentado, não é o joelho que vai fazer com que a sua oração chegue diante do Senhor. Mas é uma prática que nós encontramos fundamento nas Escrituras também. Tá? E ora, essa prática pode ser feita e é estimulada a ser feita diante do quarto. Então, fique à vontade, não quero que você se sinta constrangido. 1 minuto para isso, você não é mais espiritual ou menos espiritual, ajoelhando-se ou não, tá bom? O importante é você orar e falar com Deus. Pai, como é precioso, Deus, nós podermos
olhar para a Tua palavra e sermos estimulados, ó Pai, a andar de acordo com a Tua vontade, a buscar o conhecimento que vem do Senhor. Louvado seja o Senhor por isso, louvado seja o Senhor por essa graça que nos alcançou, Pai. Privilégio temos de sermos Teus filhos, ó Deus, de vermos a Tua ação nas nossas vidas. Obrigado pelos livramentos, ó Deus, sonda nossos corações constantemente, purifica-nos, endireita o nosso andar, livra-nos das ciladas, muitas vezes, que estão diante de nós, livra-nos das armadilhas, ó Deus, das investidas de Satanás para nos afastar do Senhor, para nos desviarmos deste caminhar contigo. Sonda nossa mente, nosso coração constantemente, Pai. Obrigado pela vida dos meus irmãos, obrigado pela Tua igreja, obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus, de aprendermos juntos como Teu povo. Que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue animando nossos corações, que o Senhor continue abrindo os nossos olhos, para que entendamos a Tua palavra, para que ela faça diferença nas nossas vidas, para que possamos praticá-la em todas as nossas ações, Pai. Nós dependemos do Senhor por isso, para isso. Nós queremos que o Teu Santo Espírito tenha total liberdade de agir nas nossas vidas, ó Deus. Ser com o Evangelho que tem sido proclamado, ser com as nossas vidas, que possam realmente ser instrumentos preciosos nas Tuas mãos, que possamos abrir os nossos lábios, que as nossas vidas possam proclamar o Senhor, ó Deus, apontar para a Tua glória, e que em tudo o Senhor seja exaltado, Pai. Obrigado por isso, em nome do Teu Pai, é o nome do Teu Filho que nós oramos, ó Deus, e Te agradecemos. Amém, Pai. Amém.